De que forma a prática espírita favorece a sua saúde física e mental? A Web Rádio Meimei apresenta Saúde, Espiritualidade e Você. Bom dia, queridos, queridas ouvintes da Web Rádio Meimei. É com muito prazer que nós estamos aqui em mais um domingo, em mais um programa Saúde, Espiritualidade e Você. Hoje nós iremos conversar um pouco sobre um tema bastante relevante e que também tem sido motivo de muita pesquisa na atualidade, que tem muita relação com a nossa saúde, com diversas situações que acontecem com diversas pessoas que passam por situações como essas que nós vamos contar aqui, que tem uma relação direta com um conceito que a medicina terrena, que a neurociência traz para nós, que é sobre a nossa mente, sobre a nossa consciência. O que é a nossa mente? A nossa mente é, vamos dizer assim, a parte de nós responsável por produzir os nossos pensamentos, os nossos sentimentos. Então tudo que a gente pensa, tudo que a gente sente, vem da mente, é percebido pela nossa mente. A ciência terrena atribui que a mente é um produto do nosso cérebro, ou seja, tudo parte do nosso cérebro. O nosso cérebro, ele é um órgão formado por inúmeras partículas pequenininhas, por inúmeras partes pequenas, que são os nossos neurônios, são células que compõem o nosso cérebro. E esses neurônios, eles se comunicam entre si através de substâncias. Eles secretam substâncias que são os chamados neurotransmissores. Então a ciência acredita que é a partir dessas substâncias, desses neurotransmissores que o nosso cérebro cada neurônio vai produzindo, é que isso vai gerar aquilo que a gente pensa, é que isso vai gerar os nossos sentimentos. Por outro lado, a doutrina espírita, ela traz um outro paradigma, uma outra verdade para nós, dizendo que o cérebro é apenas uma ferramenta para a nossa mente, mas que a nossa mente não se encontra no nosso cérebro. A mente é um produto do espírito, da alma que está encarnada. Porque na doutrina espírita nós entendemos que o espírito é quem antecede ao corpo físico. O corpo físico é apenas a ferramenta dele. O espírito existe muito antes. Foi criado por Deus como simples e ignorante e está numa jornada de evolução até chegar à sua perfeição. De forma que é no espírito, que também foi definido lá no Livro dos Espíritos por Allan Kardec como princípio inteligente, é nele que é a fonte de tudo aquilo que a gente pensa, de tudo aquilo que a gente sente, de forma que ele não está no corpo. Vindo de encontro a este conceito que a doutrina espírita já traz para nós, a própria ciência terrena tem identificado, tem desenvolvido pesquisas cujos resultados têm mostrado que realmente a mente não deve estar no corpo físico, ou seja, ela não deve ser um produto do nosso cérebro. No programa de hoje, a gente vai conversar sobre uma dessas situações. Nos programas seguintes, conversaremos sobre as outras duas, porque são 3 as situações principais, são 3 os grandes pontos centrais que a ciência tem pesquisado e que tem demonstrado que a nossa mente, a nossa consciência não está no corpo físico. Uma delas, vocês já devam ter ouvido falar, são as chamadas experiências de quase morte. A mídia
já trouxe bastante informação sobre isso em diversas situações, mostrando que existem pessoas que, quando estão no limiar da vida, ou seja, em situações extremas, como por exemplo durante uma parada cardíaca, ou estão, por exemplo, vivendo numa situação de coma, internado numa UTI, elas podem relatar experiências muito significativas que acontecem com elas e que a própria ciência não consegue explicar, dizendo que o cérebro é quem produz a nossa mente, ou seja, os nossos pensamentos ou os nossos sentimentos. Por quê? Porque nessas situações da parada cardíaca, nessas situações do coma, o que acontece? O nosso cérebro, ele se desliga. E para isso existem equipamentos, como por exemplo o eletroencefalograma, existem métodos que a gente consegue utilizar para saber que o nosso cérebro naquele momento ele não tem atividade. Não significa que ele está morto, mas ele não tem atividade, ou seja, ele desliga. E por que o cérebro faz isso? Até como um mecanismo de defesa, para que ele possa se proteger, para que ele possa, vamos dizer assim, guardar, reservar-se diante de uma situação grave, diante de uma situação muito crítica, para que ele consiga sobreviver o máximo de tempo possível. Então o cérebro tenta fazer ele fica como se fosse num estado de inércia, de hibernação por um período, para que ele pudesse se recuperar, até que o organismo consiga novamente retomar o seu funcionamento. Então naquele momento o cérebro está zerado, ele não está tendo atividade. Só que essas pessoas, muitas delas, e é estimado aí que cerca de 20% das pessoas que passam aí por parada cardíaca ou que, por exemplo, vivem uma situação de coma, elas relatam experiências extremamente ricas e que dependeria de uma alta atividade cerebral para que elas pudessem estar vivenciando isso, se a mente ou a consciência fossem produtos do cérebro. Então essas pessoas relatam o quê? Elas relatam, por exemplo, que isso a gente vê muito nas situações de parada cardíaca, que a pessoa se vê fora do seu corpo, dizendo, por exemplo, que ela está vindo a equipe de saúde assistindo a sua parada cardíaca. Então ela está vendo as pessoas fazerem a sua reanimação, lá fazendo a massagem cardíaca, dando os choques lá para ver se o coração volta a bater. Descreve os detalhes da sala, o que as pessoas estão conversando. Se essa pessoa tivesse com seu cérebro desligado, como acontece durante a parada cardíaca, como que ela conseguiria perceber tudo isso? Como que ela conseguiria dizer depois o que ela ouviu, detalhes daquela cena que, se ela não estivesse fora do corpo, como é que ela poderia dizer o que ela está vendo ali? Porque geralmente ela vê de cima a cena acontecendo. Então ela consegue ter uma visão ampla daquele ambiente, né, para relatar detalhes daquilo que está acontecendo. Então isso chama muita atenção. Essas pessoas muitas vezes vão relatar que elas caminharam ao longo de um túnel, que havia uma luz no final, muitas vezes acompanhada de alguém muito querido. Encontram pessoas, geralmente familiares desencarnados, ao final deste túnel, num local de muita luz, de muita paz, num ambiente que se gera muito bem-estar para todas elas, de maneira que elas se sentem muito bem, se sentem num ambiente de muita paz, de muita luz, conversam com essas pessoas e muitas delas referem que elas não têm nem vontade de retornar, porque elas falam, nossa, a sensação de bem-estar é tão grande que não dá nem vontade de retornar. Por isso que gera-se, né, são experiências que geram sentimentos muito fortes, muito intensos, são experiências muito elaboradas, e o interessante é que elas se repetem, ou seja, elas nos diversos relatos de experiência quase morte, isso que eu estou contando aqui para vocês, ele vai se repetindo. Muitas pessoas vão relatar essa história, às vezes parcialmente, às vezes conta tudo isso que eu comentei com vocês, e
Isso chama bastante atenção. E chega sempre num determinado momento que aquela pessoa que está conversando lá nesse local de muita luz, de muita paz, fala assim: olha, agora você precisa voltar. E aí essa pessoa tem que retornar para o seu corpo, e retomar a sua experiência terrena. Então essas são as chamadas experiências de quase morte. Se o cérebro estivesse completamente desligado nesse momento, ou funcionando mesmo que numa capacidade mínima, vamos dizer assim, era impossível que ele produzisse tamanha experiência, tamanhos pensamentos, tamanhos sentimentos que essas pessoas vão vivenciar durante esse momento, seja da parada cardíaca, seja do coma. De forma que não há como a ciência terrena explicar que o cérebro é o gerador dos pensamentos ou o gerador dos sentimentos numa situação como essa. E o que vem de encontro a pensarmos que sim, é o espírito que se manifesta dessa forma, é esse espírito encarnado, ao qual nós chamamos de alma, enquanto encarnado, é ele que se desprende do corpo físico temporariamente, como se fosse num sono, e consegue vivenciar essas experiências, consegue ir para um local no mundo espiritual, aonde ele encontra familiares, aonde ele vai viver essa sensação plena de bem-estar e poder retornar depois para dar continuidade à sua experiência terrena, que ainda não chegou ao fim e que precisa ainda completar a sua jornada. Então essa é a primeira dos estudos que têm sido feitos. Existe um grupo holandês muito forte, comandado por um pesquisador que é o Pim van Lommel, que é um grande pesquisador hoje na atualidade. Ele trabalha diretamente, tem uma série de estudos de publicações científicas que demonstram a existência da experiência de quase morte e que vem demonstrar que a consciência ela é chamada de não local, ou seja, ela não está fixa no corpo físico, mas é algo que está fora dele e que não depende do corpo para existir. Um grande abraço a todos, até o próximo programa.